Um viking jogando bola? Como assim? Vamos falar no vídeo de hoje sobre Haaland. Veja só, na Copa do Mundo, o jogador tem ganhado muito destaque. O nome dele é Erling Haaland, ou Holland, também tem essa pronúncia aí, que eu não sei exatamente como que é. Ele é da Noruega. Na verdade, não é da Noruega, ele é naturalizado norueguês, para conseguir participar pela seleção. E muitos estão atribuindo ele a essa figura de viking. Claro, por conta também da estratégia de marketing realizada pela seleção norueguesa. Eles colocaram, vou colocar aqui na edição de vídeo, né? Eles fizeram uma foto assim, valorizando a cultura, a tradição deles. Mas eu queria falar com vocês sobre, primeiro, o Haaland não é o viking, porque a concepção que nós temos aqui no Ocidente de um viking é uma concepção totalmente diferente do que de fato aconteceu. E segundo, falar da obra Vinland Saga, que tem tanto animação em anime quanto a história escrita em um mangá, tá bom? Então vamos falar sobre isso tudo, perpassando também um pouco pelo cristianismo. O primeiro ponto é, os vikings de hoje, a concepção que temos dos vikings hoje é um pouco deturpada por conta de séries, cinema. É um imaginário popular que difere muito da realidade, tá? Os vikings, na verdade, eram pessoas extremamente inteligentes. Nós temos uma ideia de que eles eram brutos, apenas com força braçal, e que chegavam, aniquilavam todo mundo, destruíam, que matavam, que roubavam, mas não necessariamente. Os vikings eram impressionantes pela sua inteligência, principalmente no que tange à navegação marítima. Eles tinham uma engenharia muito boa, barcos que possibilitavam a eles uma velocidade muito grande, uma resistência grande também, e por conta disso eles conseguiram expandir e chegar a outras regiões, a outros territórios, a outras terras. A concepção que nós temos do viking, ela também começa a se confundir um pouco com a concepção do que é ser homem, e aí é aí que entra a Vinland Saga, mas eu chego lá já. O Haaland tem até então 2 jogos pela Copa do Mundo, 2 jogos em Copas do Mundo, e ele tem 4 gols. É uma característica marcante, né? Um desempenho muito alto. Ele tem acho que mais de 300 gols já na carreira, e ele é um cara com apenas 25 anos. Né? Ele é um ano mais velho apenas que eu, e veja só quanta coisa diferente aconteceu na vida dele. Vejamos, ele é apenas um ano mais velho que eu, e o cara já marcou milhares... Não tô gostando desse vídeo não, vamos lá. Esse é o segundo jogo dele pela Copa do Mundo e ele já tem 4 gols. 4 gols em 2 jogos. É uma métrica bem impressionante. Ao todo, em sua carreira, ele já conta com mais de 300 gols. Eu lembro que eu comecei a prestar atenção nesse jogador na época do Borussia Dortmund. Ele era muito bom, desempenhava muito bem lá. Desde então, ele vem numa crescente absurda. Muitos dizem que ele e o Mbappé vão ser os novos Messi e Cristiano Ronaldo dessa geração. Não sabemos exatamente se isso vai acontecer de fato, mas realmente são dados impressionantes. O Haaland, ele tem aquele estilo de corrida bem engraçado, né? Ele corre meio assim, meio soltão. Ele é um cara que parece ser realmente bruto, ele tem uma força física impressionante, ele consegue dar pulos extremamente altos para cabecear. No entanto, ele é uma pessoa muito carismática. Em toda entrevista a gente vê esse lado dele mais alegre, carismático, simpático, mais bobão, né? Brincalhão. Isso é bem bacana. E aí que as pessoas começam a confundir, né? Essa pessoa que atua dentro do campo é o que estão vinculando ao viking. Essa pessoa de força bruta muito eminente, essa pessoa que vai lá e faz o que precisa ser feito. Só que os vikings não eram necessariamente assim. O viking, na verdade, era mais uma profissão do que necessariamente alguém que nascia na Escandinávia, né? Uma coisa também interessante a gente falar é que eles eram uma espécie de piratas, então eram pessoas, trabalhadores, que iam para explorações, para saquear terras, para colher, para se apossar também de algum bem material e devolver lá para a Escandinávia, né? A Escandinávia, se eu não me engano, é Noruega, Dinamarca e Suécia. Posso estar errado, mas no passado eu acho que era isso daí. Você vai dar um Google depois para confirmar. E veja só, toda essa ideia, ela traz pra gente aqueles caras cheios de roupas de pele de urso, de animais muito grandes, trazem uma ideia de um povo extremamente bruto, pouco higiênico, sanguinário, carnificina, e também traz uma ideia daqueles chifres, né? Pessoas talvez não civilizadas, com aqueles hábitos de, para comemorar, quebrar pratos e copos no chão. Enfim, dentro do mundo viking, eles conseguiram se expandir para a Inglaterra, então eles tiveram um embate muito grande contra o Império Anglo-Saxão. Não sei nem se era um império, né? Mas eu lembro disso. Eles eram chamados normândicos, né? Normandios, os vikings, porque vinham daquela região mais a norte. E um fator impressionante também é que as mulheres, claro, gente, sempre houve machismo, sempre existiu essa divisão hierárquica, né, infelizmente. Mas dentro da sociedade do que a gente está falando aqui dos vikings, né,
elas tinham possibilidades. Então as mulheres poderiam administrar bens, terras, gado. As mulheres não precisavam necessariamente ficar responsabilizadas apenas por questões da família, então de gerar filhos e de cuidar deles. Ela podia se envolver em outras atividades, também atividades no campo, também atividades de liderança, certo? Também no próprio combate, né? Tinham as mulheres do escudo, se eu não me engano. Tem a diferenciação também, a gente muito confunde com as valquírias, né? Mas as valquírias também partem dessa outra concepção da imagem que foi criada. Não, especificamente lá elas tinham mais essa imagem no campo de batalha. E os vikings, eles acreditavam muito em uma coisa, né? Mais uma vez, o que a gente está chamando de viking aqui, esses povos, eles acreditavam que você, se morresse em batalha, você iria para Valhalla. Valhalla é basicamente o paraíso deles, no qual você vai ficar lá lutando e depois, ao final do dia, você vai se reunir com os deuses ou com seus amigos e com as pessoas que você gosta, e vocês vão beber, vocês vão comer, vocês vão comemorar, e aí isso se repetiria para sempre. Esse era basicamente o céu deles, que a gente, pelo menos o que eu lembro de ter pesquisado sobre, né? Então veja só, toda essa construção diferente vai recair sobre um jogador de futebol, por conta do quê? Da tradição, da cultura, né? Eles têm feito, inclusive, aquele esquema de bater no tambor e depois eles fazem uma remada, né? A torcida, os jogadores, inclusive, fizeram isso no jogo de ontem. E isso é bem bacana, né? Mostra realmente a união. Os símbolos, ele tem essa capacidade de unir pessoas, de unir um povo, de transmitir uma mensagem muito impactante, muito bacana. Eu tô gostando muito de acompanhar os jogos deles, inclusive. Enfim, vamos falar agora sobre Vinland Saga. Então essa ideia do homem destrutivo, do viking, né, essa pessoa forte que vai fazer tudo o que quiser para conquistar o que ele quiser, ela cai por terra quando a gente começa a analisar a saga Vinland. O que é que eu quero dizer com isso? Lá existe um personagem chamado Thorfinn, toda a série vai passar em torno da redenção do Thorfinn e também da redescoberta dele, do autoconhecimento e de como isso vai ser utilizado para alcançar a paz. O pai dele era chamado Thors, ele fazia parte dos Troll Vikings, alguma coisa assim, não me recordo agora porque faz muito tempo que eu assisti. E essa era uma espécie de elite militar dentro desse universo. Então seria algo similar ao BOP aqui do Brasil, ou então a SWAT dos Estados Unidos, certo? São pessoas extremamente capacitadas, militares extremamente capacitados, com poder ofensivo muito grande, que eram utilizados principalmente como jogo político. Então eles acabam armando uma emboscada para matar o Thors, o pai do Thorfinn. Ele presencia isso e ele jura vingança às pessoas, e aí ele começa a ser tomado pela ira, ele começa a ser cegado pelo ódio, e ele desenvolve uma vida, até ali a sua adolescência, quase o início da vida adulta, pautada na raiva, na destruição. Ele saqueia vilas, ele mata pessoas, ele realmente faz mal para muita gente, e esse mal inclusive começa a voltar para ele mesmo. Mas vamos voltar para o pai dele, né? O Thors, ele percebe que o que torna ele um homem não é necessariamente usar toda essa força para atacar outras pessoas, para roubar, para conquistar. Ele percebe que o verdadeiro papel de um homem, na verdade, é proteger aqueles que ele ama e cuidar dessas pessoas e preservar a paz. A força, portanto, não está em você demonstrar superioridade bélica, militar ou até mesmo física sobre outras pessoas, subjugar outros povos, mas sim em manter a paz, preservar a harmonia mesmo com pessoas diferentes. Essa é uma lição muito valiosa e que a gente dificilmente consegue aplicar aqui na própria realidade. Os humanos, muito egoístas, esses próprios símbolos que vão sendo criados, né, eles vão contra tudo isso. Então, existe uma frase que viralizou na época que o anime começou a circular, que era do pai falando pro Thorfinn, você não tem inimigos, né? Ele guarda uma arma que o Thorfinn está segurando, uma lâmina, se eu não me engano, ele fala, você não tem inimigos. No sentido de que fique livre, aproveite sua vida, não existem pessoas a ser combatidas, sabe? É só você e você mesmo e você vai conseguir se resolver. Então, era o pai tentando passar a filosofia que ele mesmo demorou muito tempo para aprender para o próprio filho. Só que o filho tem a própria jornada, então ele vai precisar passar por muitos momentos dolorosos até conseguir perceber e chegar nessa mesma conclusão. O Thorfinn agora, ele tenta desenvolver uma comunidade, ele tenta achar a Vinland, né, que é uma terra onde existe paz, onde tem uma terra muito produtiva, onde você poderia realizar qualquer plantação, qualquer plantio e daria frutos, e que ele vai tentar viver em harmonia. O Thorfinn, ele é feito de escravo, ele mata muitas pessoas, ele se envolve em muitos combates físicos, mas ele é que nem o pai, ele é muito ágil, ele é muito forte, ele é muito inteligente, ele é muito sagaz.
Mas ele vai abandonando isso, porque ele percebeu que não era isso que iria completá-lo. Ele começa a ser atordoado pelo próprio passado, sabe? Principalmente quando ele não consegue cumprir com a vingança que ele havia prometido a si mesmo. O motivo da vida dele, o que trazia significado para a vida dele era vingar a morte do pai. E ele não consegue fazer isso por conta de situações maiores que ele, por conta do que estava fora do controle dele. E a partir dessa ruptura, quando o chão dele cai, quando o mundo dele desaba, que ele começa a reencontrar outro sentido para a própria vida. É muito interessante porque o público do Vinland Saga amou muito a primeira temporada, que era essa cheia de emoção, cheia de adrenalina, de cenas de guerra. E a segunda temporada, que é mais calma, tranquila, ele tendo essa transformação pessoal, ela já não foi tão aclamada assim pelos fãs, né? Eles não preferiam ver isso, eles preferiam ver o cenário de destruição, o Thorfinn sendo o guerreiro maior, que ia subjugar todo mundo, que ia impor sua vontade sobre todos os outros. Isso não aconteceu. E ainda existem muitos fãs. Eu tô agora até mesmo motivado a ler o mangá para descobrir como a história acaba, porque a animação ainda não tem previsão, pelo que eu entendi, de voltar a ser realizada e postada. Mas vejam só, nesse meio tempo, o cristianismo se faz presente. As ideias cristãs vão aparecendo ali, através de alguns fazendeiros que vão tendo contato com Thorfinn, e ele começa a buscar essa redenção, começa a exercer o perdão, e começa a tentar justificar, articular todos os acontecimentos em volta dele através da paz. Ele inclusive vira uma pessoa, como eu falei, ele ainda é esse guerreiro muito forte, mas ele opta mais por não utilizar a agressão, a violência para atingir seus objetivos. E por conta disso, todo o resto do mundo acaba subjugando ele nessa violência. Bem, eu acho que eu consegui estabelecer bem os links aqui, né? O Halland não é o Viking, porque nós temos uma visão completamente diferente do que foram essas pessoas. Dentro desse universo Viking tem uma obra muito interessante, que é a Vinland Saga, que vem falar sobre autoconhecimento, sobre autodesconhecimento, sobre uma descoberta, sobre uma forma de viver a vida, sobre a qual você pode encontrar paz, encontrar significado, que necessariamente tem a ver apenas contigo, e não com o mundo, né? Trilhar uma rota diferente daquela que está sendo traçada. O caminho dele estava muito claro, até o momento que houve essa quebra de paradigma, quando ele não consegue mais realizar sua vingança, e ele começa a entender de fato o que ele desejaria compor para o mundo. Fica de recomendação para vocês essa série. Vamos acompanhar os jogos da Copa, né, que tá ficando bem legal. Eu tô vendo também que vocês estão conseguindo assistir os vídeos no qual eu falo sobre a Copa, então trago aqui minhas recomendações. Por favor, comente o que você achou desse vídeo aqui, se você assistiu esse jogo, se você ficou interessado para descobrir um pouco mais sobre a Vinland Saga. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!